por mais que a noite seja escura, por mais que a tormenta que rodeia a tua vida seja amedrentadora, você nunca está sozinho. Deus te ama. Antes de ler o texto, quero dizer para vocês uma coisa. As histórias na Bíblia não estão simplesmente para fazer história. Aliás, a Bíblia contém geografia, contém história, contém profecia, contém poesia, contém literatura, até matemáticas. Mas o objetivo principal da Bíblia é você. Deus te ama com um amor que você talvez nunca vai entender. A despeito do que você possa ser, ou do que você acha que é, eu sempre digo que você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Deus te ama. Ele não te criou e te largou no mundo por aí, como dizendo assim, bom, já te criei, agora você tente ser feliz. Não. Você é precioso para Ele. Ele te criou e te entregou um manual de instruções. E na medida que você seguir as instruções do manual, você vai ser uma pessoa feliz, realizada, plena. Vai ter um casamento feliz, uma família feliz, filhos que vão crescer como a palmeira na beira do rio. Então, as histórias na Bíblia não estão por estar. Através de cada história, Deus quer ensinar lições. E esta noite vamos aprender algumas lições que Deus quer nos ensinar do texto bíblico. Leio a história. Diz assim: naquele momento o barco, deixa no versículo 23, vamos começar com 23. Volta para o 23. Meu português é meio estranho, não? De repente o rapaz lá não está entendendo. Versículo 23. Vocês sabem que eu já vivi a maior parte da minha vida aqui no Brasil, porque eu cheguei aqui com 29 anos. Imagina, eu já estou mais para lá do que para aqui, e passei todo esse tempo neste país. Eu cheguei a amar este país, amar sua cultura, amar sua gente. Não tenho 23? Muito bem. Então, meus filhos crescerão aqui, me aposentei aqui na divisão e fiquei morando aqui. E espero Jesus aqui, nesta cidade de Brasília, a capital do querido Brasil. Muito bem. O versículo 20, então eu estava dizendo que eu aprendi a falar português, mais ou menos, gramaticalmente, mas nunca consegui pegar o sotaque. Então qualquer pessoa que fala comigo em 30 segundos já sabe que eu não sou brasileiro, embora eu tenha o coração neste país. O versículo 23 fala que depois do milagre dos pães e peixes, onde 15.000 pessoas foram alimentadas por Jesus, Jesus despediu seus discípulos para que fossem para outro lado do mar. E ele foi na montanha e ficou sozinho. O Senhor Jesus despediu seus discípulos para que fossem para outro lado do mar.
Essa noite veio aquela tempestade que quase acabou com a vida dos discípulos. Céu escuro, tormenta, ventos contrários, ondas gigantescas que iam afundar a embarcação. A minha pergunta é a seguinte: quando Jesus enviou eles para outro lado do mar, ele, que era Deus, porque Jesus tomou a natureza humana, mas nunca deixou de ser Deus. E como Deus, sabia tudo. Então ele sabia que ia haver uma tormenta? Claro que sabia. E sabia... obrigado. Sabia que ia haver uma tormenta? Claro que sim. E sabia que seus discípulos iam correr risco de vida? Claro que sabia. Então vem a pergunta: e por que permitiu que fossem? Para que enviou eles para outro lado? Para que enviou eles de frente para o perigo? De frente para a morte? Não se supõe que Deus tem que nos cuidar dos perigos? Não é isso que você pede a Deus antes de sair de casa de manhã? Senhor, livra-me dos perigos, livra-me dos acidentes. Agora Jesus manda eles direitinho para a tormenta. Por quê? Porque Deus quer que você seja um cristão forte, musculoso na fé, que desenvolva músculos. E a única maneira de fazê-lo é permitindo que você enfrente as tormentas desta vida. Permitindo que você lute, entre na batalha, e que você muitas vezes chore e sofra, e que sinta que as ondas do mar azoitam sua vida. E por que isso? Porque é na dor, é na dificuldade, é nas provações que você se torna forte. E Deus não quer filhos fraquinhos, dependentes. Deus quer soldados vigorosos, valentes. Você sabe como a águia ensina seus filhotes a voar? Quando já eles estão empenados, já deveriam abrir as asas e voar. Mas eles não querem, porque a mãe águia traz comida, que boa vida, não? Tranquilo, sem fazer nada. Mas chega um momento em que tem que voar. Então o que faz a mãe águia? Empurra o filhote para o abismo, porque geralmente elas têm seu ninho na parte alta das montanhas. E quando o filhote está caindo, a mãe espera que abra as asas, mas ele nunca abriu, e ele não abre. E você acha que a mãe é despiadada? Não. Quando falta 1 metro para se espatifar no chão, aí aparece a águia e a leva nas suas asas. E depois o pega com o bico, o leva de novo, o solta. E quando o filhote está para se espatifar, aparece de novo e o levanta. Até que o filhote aprende a abrir as asas. Você sabe que Deus faz muitas vezes isso com a gente. Se neste momento você está passando por um momento difícil na sua vida, e sabe, estas reuniões são maravilhosas, mas estas reuniões, este tipo de reuniões também são cruéis. Como cruéis? Porque talvez você está chorando em seu coração por um drama que ninguém conhece, que ninguém sabe. Talvez seu casamento está na beira do colapso. Talvez sua empresa, sua vida financeira está tremendo, mas ninguém sabe. Você sabe. E você veio. E quando encontrou os amigos na porta, que falou? Tudo bem? Tudo bom.
Essa é uma maneira de nos cumprimentarmos aqui no Brasil. É só próprio do Brasil. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bem. Nada está bem. Está tudo errado. Mas a vida nos ensinou a sorrir quando o coração está chorando. Então, Deus muitas vezes nos lança, assim como a águia lança o filhote, nos manda para outro lado do mar, para enfrentar a tempestade, para enfrentar a tormenta, a fim de que nos tornemos fortes na fé. Então agora vamos já entrando no texto. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Já de madrugada, o texto original bíblico diz na quarta vigília, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus lhe disse: vem. O problema dos discípulos aquela noite não era a tormenta, não era a noite escura, não eram os ventos contrários, não eram as ondas gigantescas. Tudo isso era real. Havia escuridão, havia noite, havia ventos contrários, tudo isso era real. Seria insensato negar essa cruel realidade, essa dramática realidade. Mas o problema dos discípulos não era a escuridão. O problema deles estava aqui dentro do coração. Era o medo. Eles estavam com medo. Tanto assim, que quando Jesus apareceu, ele não acalmou a tempestade. Em outra ocasião e em outro milagre, ele acalmou a tempestade. Mas nesta ocasião, ele não acalmou a tempestade. Ele simplesmente disse: não tenham medo, sou eu, coragem. E Pedro se animou a dizer: se és tu, manda eu também caminhar por encima das águas até onde você está. Medo. Jesus tirou o medo do coração dos discípulos. E agora esse Pedro, que 5 minutos atrás estava desesperado, chorando, achando que ia morrer, achando que já, onde está Deus? Por que me abandonou? Esse Pedro covarde, 5 minutos depois, tira o pé do barco e pisa na água, e depois outro pé, e vai caminhando por encima da água. Muitas vezes na sua vida, especialmente como empresário, você vai enfrentar dificuldades. Vai haver momentos na sua vida em que você humanamente vai achar que já não tem saída, que já está tudo perdido, que o barco vai afundar, que as ondas são gigantescas. E eu não posso negar a realidade de que talvez você está enfrentando uma crise terrível, talvez a empresa está afundando. Eu não posso negar essa realidade. E você também não. Mas
O verdadeiro problema não está fora de você, está dentro. É o medo, é o temor. Você sabe que o primeiro sentimento negativo que apareceu no coração humano foi o medo. Porque quando o pecado entrou e Deus chegou no jardim para se encontrar com os filhos, Adão se escondeu. E quando o pai perguntou a Adão: onde estás? Ele disse: eu tive medo e me escondi. O medo, em lugar de levar você para enfrentar as dificuldades, o medo te faz esconder da realidade. O medo te paralisa, o medo te anula, o medo te mata, acaba contigo, acaba com tua família. Nosso pior inimigo depois de entrar no pecado é o medo. E o medo não está fora de você, está dentro de você. Em outras palavras, o pior inimigo nesta vida, para nós, somos nós mesmos. Com o coração cheio de temor, cheio de dúvida, de desconfiança. Na primeira tormenta, na primeira noite escura, o primeiro que pensamos é: Deus me abandonou. Deus já não me ouve. Onde está Deus? Vocês sabem que eu trabalhei entre os índios da Amazônia do meu país durante 3 anos. Naquele lugar não havia estradas. Agora, dentro de 15 dias, estou indo para Peru para pregar num lugar onde só podíamos chegar depois de caminhar 3, 4 dias a pé. Ou então indo numa canoa pelo rio. Agora, uma super estrada, vamos chegar lá. E vou pregar onde trabalhei nos primeiros anos do meu ministério. Mas nos meus tempos não haviam estradas. Então eu muitas vezes, descendo da montanha, chegava no rio, e do outro lado estava uma aldeia que eu tinha que visitar, e me jogava no rio, atravessava o rio nadando, até chegar na aldeia. Mas eu tinha que buscar a parte mais estreita, para não nadar muito, e aquela tarde as águas do rio pareciam tranquilas. E tem um ditado: cuidado com as águas mansas, porque essas são as águas assassinas. Como as águas estavam mansas e como eu não conhecia o ditado, me joguei. Minha mochila atrás, fui nadando, e de repente essas águas mansas por debaixo traziam uma correnteza que me começou a levar. E quando você enfrenta o perigo, o que é o primeiro que faz? Se apavora. Nos diz o texto que os discípulos se apavoraram. E quando você se apavora, o que faz? Dá manotaços no ar. Não sabe nem o que está fazendo. Inconscientemente começa. E o que comecei a fazer? E me comecei a afundar. E o rio me começou a levar. Ainda bem que uma irmã aborígene estava lá lavando roupa na beira do rio. E viu a situação em que estava e saiu gritando para os homens da aldeia, e todos os jovens se jogaram na água e me resgataram. Quando cheguei na aldeia, o cacique me assentou numa pedra e me disse uma das coisas que tem me ajudado ao longo da minha vida. Ele disse: pastor, na próxima que você está enfrentando algum perigo, pense uma coisa: se eu tiver medo, estou morto. Se eu tiver medo, estou morto. Então, quando você estiver em perigo, em lugar de gritar e desesperar-se, calma. Mas ainda você que é pastor e que tem um Cristo poderoso, calma. Não se apavore,
porque com a cabeça fria você pode enxergar a saída. Agora, desesperado, você enlouquece e morre. E nunca esqueci esse conselho. Mas é isto que Jesus estava querendo ensinar a seus discípulos. Filho, quando a tormenta chegar, não se apavore. Por mais que a noite seja escura, por mais que as ondas gigantescas pareçam afundar a embarcação, não se apavore. Calma. É na luta, é na batalha, é nas lágrimas que o Senhor vai burilando você, vai desenvolvendo seus músculos, vai preparando você para batalhas mais ferozes lá na frente. Acaso Jesus tinha abandonado os seus filhos? Não. Por isso que ele apareceu. Agora, eles não deveriam ficar felizes ao ver Jesus andando por cima do mar? Claro que sim. Mas em lugar disso se assustaram. E disseram, é um fantasma, é um fantasma. Por que se assustaram? Não sei. Talvez eles esperavam que Jesus aparecesse fazendo brilhar o sol à meia-noite. Ou trazendo a história para nossos dias, talvez eles esperavam que aparecesse um helicóptero jogando cordas para eles se salvarem. Eu não sei. O que eles nunca esperaram é que Jesus ia aparecer na vida deles andando por cima das águas. E por isso se apavoraram. Então a voz mansa do Senhor Jesus chegou. Não tenham medo. Sou eu. Eu nunca abandonei vocês. Eu estou aqui. Não temam. E aí Pedro, quando o medo saiu, Senhor, se és tu, manda eu caminhar. Vem. E Pedro caminhou por cima das águas. Havia noite escura? Sim, mas Pedro caminhou por cima das águas. Havia vento contrário? Sim, mas Pedro caminhou por cima das águas. Havia tormenta amedrentadora? Sim, mas Pedro caminhou por cima das águas. Porque quando o medo sai de teu coração, não há inimigo capaz de derrotar você. Por isso, Paulo diz, justificados, pois, para com Deus, temos paz. Paz, o contrário do medo. Quando o pecado entrou, colocou medo em teu coração, o diabo. Quando Jesus entra na tua vida, retira o medo e coloca paz. Agora, com paz em teu coração, te digo uma coisa, não importa o drama que você está vivendo, não importa a crise pela qual você está atravessando, não importa a batalha que você está enfrentando, tem saída. Você pode dizer, pastor, porque o Senhor não está na minha pele. Não, não estou. Mas todo drama tem saída. E a saída está aí, à vista dos teus olhos, mas você não enxerga porque teu coração está cheio de desconfiança, de temor, de medo. Te conto uma história. Há muitos anos atrás, eu estava pregando no estádio da Portuguesa Santista, lá em São Paulo, na beira da Marginal. Estádio cheio. E quando estou saindo para o estacionamento a pegar meu carro, sinto que um homem corre atrás de mim. Um homem corpulento, alto. E me disse, pastor, pode me ouvir 2 minutos? Falei, tudo bem, pode falar. E me contou uma história dramática. Me disse, pastor, eu fui um homem de muito dinheiro. Uma das maiores
cadenas de lojas de pneu aqui em São Paulo foi minha. Eu tinha muito dinheiro. Pegava dinheiro sem contar e partia para Las Vegas. E torrava todo o dinheiro lá e voltava. Mas enquanto eu estava torrando dinheiro aqui, as lojas aqui estavam dando dinheiro. Então eu não temia. O dinheiro me fez prepotente, soberbio. Casei 3 vezes e por causa do dinheiro destruí a vida dessas 3 mulheres. Elas me deram filhos e por causa do dinheiro meus filhos hoje não querem nem me ver. Mas um dia, pastor, perdi tudo o que tinha. Lutei como um leão, com todas as minhas forças. Me repetia frases de autoajuda: você pode, você pode. Perdi tudo. Hoje não tenho nada. Moro de favor nos fundos da casa de um amigo. E esta manhã ouvi pela rádio um anúncio que dizia: se você está feliz porque recebe e sente as bênçãos de Deus em sua vida, venha esta noite ao estádio da Portuguesa. E se você está triste, sente-se derrotado, tem perdido tudo, não sabe mais o que fazer, venha esta noite ao estádio da Portuguesa. E foi por isso que eu vim, pastor. E falei, mas eu fiz um apelo para que as pessoas se entregassem a Jesus. Você se levantou, você veio à frente. Ele disse, sim, pastor. Eu vim para a frente. Eu me entreguei a Jesus. Não sei nem o que é isso, mas eu me entreguei a Jesus. Eu quero lhe perguntar, e agora Jesus vai fazer o que na minha vida? Hoje, pastor, é meu aniversário. Estou fazendo 60 anos. Já vivi mais da metade da minha vida. Eu já estou indo para baixo, fisicamente. Se eu não construí nada até esta idade, o que vou construir daqui para frente? O que Jesus vai fazer na minha vida? Eu falei, rapaz, não sei. Uma coisa eu sei. Se realmente você lhe entregou o coração a Jesus, em 5 anos, Deus é capaz de devolver para você tudo que você não fez em 60 anos. Vou fazer uma oração contigo. E orei aí no carro. E fui embora. E passaram anos. Estava pregando em Orlando, no centro de convenções, lá em Miami, em Florida. Quando de repente, meu hotel estava como a 200 metros do centro de convenções, então estava indo a pé. E de repente sinto que alguém corre atrás de mim. Era um homem, chegou, me abraçou emocionado. Eu não me lembrava dele, mas naquele abraço emocionado eu senti, ele me deve conhecer. Devo ter falado com ele em algum momento, mas eu me esforçava para lembrar dele e não me lembrava. E me disse, pastor, lembra-se de mim? Não. E ele disse, estádio da Portuguesa. 5 anos atrás, eu corri atrás do Senhor quando eu estava indo para o estacionamento. Era meu aniversário. Eu estava fazendo 60 anos, lembra-se? E claro que a história veio à minha mente imediatamente. Falei, que está fazendo você aqui, nos Estados Unidos? Ele disse, pastor, não tenho emprego. Le digo, mas aqui neste país ninguém vive sem emprego. E ele sorriu e me disse, sabe por que não tenho emprego? Porque eu sou dono da minha própria empresa neste país.
E me contou uma das histórias mais inacreditáveis, sabe? Ele disse: eu cheguei a este país com $300 no bolso. O fruto de 60 anos de trabalho, $300. Eu tinha visto, porque quando eu tinha dinheiro, eu ia torrar dinheiro em Las Vegas. Então, como tinha visto, entrei. Quanto tempo pode durar $300 nos Estados Unidos? Em pouco tempo eu não tinha nem para comer, não tinha onde dormir. Eu estava numa esquina do McDonald's, esperando que diminuísse o trânsito na rua, e fui a tirar os restos de comida do depósito de lixo. E quando eu estou tirando, um homem apareceu e me disse: o que está fazendo aí? Não, nada. Não, como que nada? O que está fazendo aí? Nada, desculpa. Não, vem cá. E me levou dentro e me serviu um sanduíche do McDonald's com batata frita. Eu estava sem comer o dia todo. Devorei. E então agradeci e disse: olha, muito obrigado, que Deus o pague, já estou indo. E o rapaz disse: não, como que Deus me pague? Você vai pagar. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas comeu ou não comeu? Comi, tem que pagar. Sim, mas eu não pedi nada, você me deu, por favor. Não tem dinheiro? Não tenho. Então pega esse trapo, pega esse balde e vai me ajudar a limpar aqui tudo. E ele disse: eu comecei a limpar o chão, a limpar os banheiros. E quando eu terminei o trabalho, eu falei: agora sim, muito obrigado, e já estou indo embora. E ele disse: não, como muito obrigado? Você trabalhou quantas horas? 4 horas. Muito bem, vou te pagar $10 por hora, $40, está aí. Ele disse: pastor, quando eu saí na rua, Deus fez aparecer uma ideia na minha mente. Porque aquela noite que a gente falou no estádio, eu não sabia nem de que igreja era aquela reunião do estádio. Quando o Senhor foi embora, eu me aproximei de uma pessoa e falei: olha, de que igreja é isto? E me disseram: é da igreja adventista do sétimo dia. E esse rapaz adventista foi hábil, porque falou: você, quem trouxe você? Não, ninguém. Eu entrei sozinho e contei para ele minha história. E ele me deu de presente sua Bíblia. E me disse: olha, se você entregou sua vida a Jesus, então precisa estudar a palavra de Deus. E se você não tem quem ensine, eu te ensino. Aqui está meu telefone. E ele me ensinou a Bíblia. E em pouco tempo me batizei. Mas minha vida continuava igual. Nada mudava. Então um dia Deus colocou na minha cabeça: vai para os Estados Unidos. E cheguei aqui com $300. Mas aquela noite na rua, Deus iluminou minha mente. E pensei: assim como esse homem, deve haver muita gente que precisa alguém para limpar, para arrumar. E comecei. E eu tenho uma empresa hoje de limpeza. Contrato imigrantes de diferentes lugares. Já voltei ao Brasil. Já comprei um apartamento lindo no Brasil. Eu tenho um apartamento aqui. Tenho 30 carros de empresa. Tenho meu próprio carro de passeio. E começou a chorar. E me disse: pastor, lembra que quando eu falei com o Senhor, era meu aniversário? Sim, lembro.
pois hoje também é meu aniversário. Hoje estou cumprindo 65 anos. Agora, lembra o que o Senhor me falou lá no estádio? Me disse: se Ele entregou a vida a Jesus, Deus vai te dar em 5 anos o que você não fez na vida inteira. E Deus me devolveu tudo. Quando o medo saiu do coração, quando entrou a paz, começou a enxergar a vida de outra maneira. E eu te digo esta noite, em nome de Deus, você nunca está só. Por mais que a noite seja escura, por mais que a tormenta que rodeia a tua vida seja amedrentadora, você nunca está sozinho. Deus te ama. Talvez não consiga enxergar com os olhos físicos, mas Ele está perto de você. Você não é uma estrela errante no universo. Você é o filho, a filha amados de Deus. Ele cuida de você. Ele protege você. Ele quer guiar teus passos.